Olá, meu nome é Fabrício. Esse é o projeto final da disciplina de Eletrônica Digital 1. E esse projeto se trata de um relógio despertador. No caso, é um relógio que mostra as horas e os minutos. Ele tem aqui um teclado numérico, onde eu posso definir as horas e os minutos que eu quero que ele desperte. No caso aqui, eu posso colocar qualquer tempo, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns segundos só para testar. Antes eu preciso só dar um reset no despertador, que isso aqui já vai ser explicado. No caso aqui, eu tenho um botão para ligar o relógio. Então, quando eu chegar no 3, o LED pisca. No caso aqui, esse LED vai ficar piscando infinitamente até que eu resete o despertador. No caso aqui, a gente pode observar o funcionamento do relógio, né? Que assim que aqui chegar em 9, aqui vai incrementar 1. E assim por diante, né? E no caso, ele tem que ir até as 23h59. Então, para que eu possa demonstrar isso aqui mais rápido, eu tenho aqui o clock do despertador, que é basicamente o que define a velocidade dele, que é essa frequência. No caso aqui eu vou colocar uma frequência um pouco maior, eu vou colocar uma frequência de 50, por exemplo. Aqui eu posso até aproveitar, antes eu vou desligar ele, né? Eu posso colocar um tempo aqui que eu quero que ele desperte. Eu vou colocar, por exemplo, 4 horas e 20 minutos. No caso aqui, se eu ligar ele já vai estar rodando em uma frequência mais rápida, né? Para que a gente possa demonstrar o horário que ele chega. Então, demonstrando aí, ele já tocou o despertador, né? Porque passou das 4 horas e 20 minutos. Se eu quiser que o despertador pare de tocar, eu apenas aperto aqui no reset dele. Ele parou de tocar. Então, tá quase chegando nas 20 horas. E assim que ele chega nas 23 horas e 59 minutos, ele volta para o zero, que é exatamente a função que um relógio tem. Agora, partindo aqui para o funcionamento do sistema desse relógio, a gente tem aqui dividido na parte dos minutos e na parte das horas. No caso aqui, foi feito um contador com um flip-flop JK. Esse flip-flop, quando tem as entradas J e K ligadas em nível lógico alto, assim que eu tiver um sinal na entrada indo para uma borda de descida, eu vou alternar o valor da saída, independente de qual ele seja. E por ele funcionar através de bordas de descida, ele vai ser um contador crescente. Só que esse contador ele precisa ser limitado, né? Porque, por exemplo, aqui na dezena dos minutos, ele só pode ir até os 5, porque ele só vai chegar até 59 minutos. Aqui na unidade dos minutos ele só pode ir até o 9. Então, como que eu vou limitar isso? Eu vou limitar utilizando o reset do flip-flop. No caso, esse reset ele só vai ser ativado quando eu chegar no dígito 10 desse primeiro display. E no caso seria o dígito 10, porque seria o próximo dígito antes do que eu quero resetar. Porque, por exemplo, se eu colocasse o dígito 9, que é o último dígito que eu quero ali naquele primeiro display, ele iria resetar no 8, porque assim que chegasse no 9, não ia nem dar para ver o 9, ele já iria resetar. Então por isso que eu coloco o próximo número, que seria o 10. Então, eu coloquei aqui o 10 apenas utilizando os sinais de saída barrados e não barrados. No caso aqui, os que tem aspas aqui são sinais barrados. Então eu tenho aqui o K, que é essa primeira entrada não barrada. Aí eu vou ter o J, que é a segunda entrada barrada. O I, no caso aqui eu estou analisando da direita para a esquerda, né? Então o K seria essa entrada, o J seria essa entrada barrada, o I seria aquela entrada não barrada, e assim eu vou conseguir formar o número 10 em binário. Então seria aqui 1010, que é o próprio número 10.
E como isso aqui é um contador assíncrono, esse sinal aqui da saída dessa primeira unidade, né, dos minutos, vai para a entrada da dezena dos minutos. Então aqui eu vou ter a mesma lógica, só que a diferença é que eu vou ter que resetar, eu só vou poder chegar até o 5 na dezena. Então, no caso aqui eu leio 110, que seria o número 6 em binário, e assim que chegar no 6, ele já vai resetar e vai voltar para o 0 ali na dezena dos minutos. Então, seguindo aqui, com o mesmo raciocínio, esse sinal da saída da dezena dos minutos vai para o sinal da unidade das horas. Aqui nas horas eu vou ter uma lógica um pouco diferente, porque eu preciso ir até as 23 horas. No caso, analisando um pouco do funcionamento das horas, primeiro eu vou ter um horário que vai das 0 às 10 horas e um horário que vai das 10 às 20. Então, a unidade das horas ela vai resetar duas vezes de 0 até 9. No caso aqui, eu vou ter uma lógica para isso, que seria apenas colocar o 10 aqui, para quando chegasse no 10, na unidade das horas, ele reseta. Aí eu vou ter uma outra lógica para quando chegar no 20. Então, como vai funcionar isso? No caso aqui, primeiramente, quando ele chega em 10 aqui, eu tenho aqui uma AND que vai, no caso, por se tratar de uma AND, ela vai ser desligada. Então, eu vou chegar em nível lógico 0 aqui no reset, então vai alternar o sinal do reset, e aí o reset vai ativar. Então, o Q6 ele está diretamente ligado nessa AND, então vai servir para as primeiras duas lógicas que eu preciso, que é de 0 até 10 horas e de 10 horas até 20 horas. Para a segunda parte, né, que seria a partir das 20 horas, eu vou ter que ter uma lógica para ativar isso. Então, primeiramente, eu vou ter aqui essa entrada T nessa AND, que é justamente essa entrada T da dezena das horas. No caso, as horas elas só precisam ir até 2, né? No caso aqui, se eu analisar da direita para a esquerda, eu vou ter 0 em binário, que é justamente o 2. Então, eu vou colocar uma das entradas como sendo 2 aqui, e a outra entrada vai ser o 4, porque ele vai precisar resetar quando chegar nas 23 horas, e o próximo seria às 24 horas, né? Que é justamente o momento que ele vai ter que resetar. E para pegar esse 4, eu vou utilizar a unidade das horas. Então, assim que eu tiver ativado esse dígito Q, que seria o 100, que seria o 4, eu vou ativar essa segunda entrada da NAND. Então, basicamente, quando chegar nas 24 horas, quando estiver prestes a chegar às 24 horas, eu vou ter essas duas entradas ativadas da NAND, que vai ativar esse Q6, que é justamente uma das entradas aqui que vai ativar o reset. Bom, agora partindo para o funcionamento do despertador, como citado anteriormente, eu tenho aqui um teclado numérico onde eu posso definir o horário do despertador, e esse teclado está diretamente ligado aqui nessa lógica. No caso, para que eu conecte esse teclado com essa lógica, eu preciso converter o número que tiver ali no teclado para binário, porque é o tipo de número que eu vou utilizar para fazer essa lógica. No caso, essa conversão vai ser feita com esse codificador, que eu tenho números decimais nas entradas do codificador, e o número decimal que tiver aqui na entrada vai ser convertido para o número binário na saída. E esse número binário que vai ser utilizado para a lógica do despertador. Basicamente, a lógica do despertador ela vai funcionar comparando esses sinais binários colocados aqui no teclado numérico do despertador com os sinais que estão no próprio relógio, que ele funciona através de números binários também. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter essa primeira entrada H do próprio sistema do relógio sendo comparada com essa outra entrada HA, que é o que eu coloquei no teclado numérico, que é o dígito que eu coloquei no teclado numérico.
Isso vai ser comparado através dessa porta XNOR. No caso, essa porta funciona da seguinte forma: assim que eu tiver dois sinais iguais na entrada, eu vou ter nível lógico alto na saída. Então, quando eu tiver nível lógico alto em todas as saídas das portas XNOR, isso significa que todos os sinais do despertador estão iguais com o sinal atual do relógio. E basicamente, para juntar tudo isso em uma só lógica, eu utilizei essas portas ANDs, que elas são ativadas apenas se tiver nível lógico alto em todas as entradas dela. Então, aqui no final, eu apenas juntei essas duas portas. Aqui eu tenho apenas o sistema do reset do despertador, mas a lógica do despertador é basicamente esta aqui para baixo. Então, o reset ele vai funcionar utilizando apenas um MUX aqui de duas entradas, e ele foi utilizado apenas para que eu pudesse alterar a entrada que eu quero que venha aqui para esse flip-flop. E no caso, a ideia de ter um flip-flop aqui é justamente utilizar a função de memória dele. No caso, essa função de memória vai funcionar que quando tiver um nível lógico alto aqui na saída da lógica desse despertador, eu vou ativar esse flip-flop e eu vou guardar esse sinal aqui na saída desse flip-flop, porque ele só vai emitir um pulso quando chegar naquele horário definido aqui no despertador. Então, emitindo um pulso aqui, eu vou meio que salvar esse pulso aqui na saída, e aqui eu vou ter apenas uma lógica para piscar aquele display que está ali no meio do relógio. E para resetar, apenas eu vou alternar a entrada que vai estar aqui no MUX. Então, quando eu ativar o reset, utilizando aquele botão, eu vou ter um sinal aqui nessa segunda entrada do MUX, que basicamente vai alternar o sinal que está salvo aqui na saída do flip-flop, e aí vai desligar o despertador. E para que seja possível a visualização do que a gente tem no despertador e do que a gente tem no relógio nesse mesmo display, a gente precisa utilizar um MUX, que basicamente vai alternar entre mostrar os valores do display e mostrar os valores dos contadores do relógio, né, basicamente. Então, a lógica utilizada aqui foi que quando o relógio está desligado, eu vou ter uma porta NOT aqui que vai estar ativando esses MUX. Então, nesse momento aqui, basicamente está ativado o modo despertador, né? Então eu posso colocar qualquer tempo aqui que eu quiser, que assim que eu ligar, no caso, ele vai mudar. Então eu vou colocar aqui qualquer tempo, né? Vou colocar 5 horas e 23 minutos. No caso aqui eu só preciso dar um reset no despertador. Quando eu ligar ele vai para o modo relógio, que basicamente alternou as entradas ali do display. E ele ativou aqui no horário, né, das 5 horas e 23 minutos tranquilamente, mesmo eles não estando sendo mostrados aqui no display. E para o desativar, eu só preciso ativar o reset aqui do despertador. Então, basicamente, esse é o relógio despertador. Essa foi uma explicação breve dele. Apenas um agradecimento especial aí ao professor Cláudio, que foi o orientador dessa matéria de eletrônica digital. Muito obrigado aí pelo apoio e por todas as aulas dadas aí sobre a matéria de eletrônica. E até uma próxima oportunidade.